O tema da palestra de hoje é inteligência emocional, a contribuição da ciência para a educação do espírito. Muitas pessoas sugeriram esse tema, mas como aqui não é aula de psicologia, a visão não é científica somente, nós temos a proposta de enxergar os contributos da ciência, mas anelados ao conhecimento da filosofia e da religião espírita. Então, é possível falar sobre a inteligência emocional, até porque já é uma coisa antiga e já está ultrapassando. Porque já temos agora a nova, a terceira inteligência. Eu, particularmente, me simpatizo mais com a terceira inteligência, que só é possível entender plenamente a terceira inteligência se eu compreender bem o que é inteligência emocional. Porque a terceira inteligência é o avanço da inteligência emocional. Vamos lembrar na década de 70, quando existia a inteligência racional ou lógica. Essa cultura veio do Ocidente. Para termos uma noção, esse QI, que é o teste, que é o coeficiente de inteligência, que foi se aderido em escolas e empresas para identificar o grau de inteligência do ser humano, ele começou a existir no quinto século, na China. Só mais tarde a França importou isso no século XX e começou a usar. Aí que veio para as demais empresas. Mas você vê que a coisa é muito antiga. Naquela época, a construção de um raciocínio lógico, racional, era suficiente para administrar os conflitos, a vivência que tínhamos. Afinal de contas, estávamos engatinhando nesse processo de psicologia, filosofia e uma série de coisas que ainda não estavam bem claros para nós. Mas o tempo foi passando e aí, então o Dr. Davis Westley, psicólogo norte-americano que morreu ainda no século XX, ele fez a última classificação. Não que essa que vocês estão enxergando é a única, porque existem várias correntes que apresentam esse QI, esses dados a respeito do QI. Ficamos com essa que é a mais utilizada, tá? Ele nos diz que de 91 a 110 pontos, a inteligência é média. E acima de 127 pontos é superdotado. Quantos pontos será que nós fazemos? Mas isso, gente, foi só na década de 70. Na década de 80 houve uma revolução. O Dr. Luiz Machado, um brasileiro, uma grande honra a nós, ele é hoje presidente e diretor da Cidade do Cérebro em Campinas. Em 1984, ele vai a um congresso em Estocolmo, na Suécia, e defende a inteligência límbida. Fantástica a teoria dele, mostrando para nós que a inteligência de um homem tem que compactuar com as suas emoções. Tem que haver um intercâmbio. E se nós mobilizarmos as emoções do homem, ele desenvolve os seus potenciais intelectuais. Mas se ficarmos apenas na razão, na intelectualidade, ele se autodesmotiva. Ele deu um avanço também para a nova visão da educação, onde nós víamos aqueles professores chato que ficava só escrevendo no quadro, era conhecimento, 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 e aquilo desmotivava, era horrível ir na escola. Através dessa forma de ter que utilizar a emoção junto com o conhecimento, criou-se essas técnicas de fazer piada enquanto ensina, porque o Dr. Daniel Goleman, que não é o pai da inteligência emocional, eu acho que vocês gostariam de ouvir isso, não é o pai. Na realidade, isso tudo começa em 1990, quando o Dr. Peter Salovey e Dr. Mary, eles dois juntos fazem a primeira defesa da inteligência emocional. Em 1990. Vocês se lembram que eu disse que o Dr. Luiz Machado já estava defendendo em 1984. Dr. Luiz Machado lança um livro chamado O Cérebro do Cérebro. 12 anos depois, Dr. Daniel Goleman cria o livro que o tornou célebre,
inteligência emocional. Mas ele mesmo diz, mandando uma carta ao Dr. Luiz Machado, que no momento em que ele fez a tese dele, ele é um PhD, ele fez a tese voltado nesses dois grandes psicólogos, o Dr. Salovey, que na visão dele formou toda a tese, mas parabenizava o Dr. Luiz Machado pela toda a teoria, toda a bagagem que ele havia fornecido nas bases que ele chamou neuronais da inteligência emocional. Porque o Dr. Luiz Machado aprofundou não só nos efeitos, como na parte orgânica do processo. E parabeniza. E apresenta publicamente o Dr. Peter como seu precursor da inteligência emocional. Numa carta feita no dia 14 de julho de 1994, o doutor diz então o Dr. Luiz Machado, o Dr. Peter Salovey, que ele reconhece que no momento em que eles fizeram o artigo e acreditavam que tinham sido os primeiros a haverem criado essa terminologia, ele jamais se reconheceu como o único que havia começado esse processo. Ele tinha conhecimento dos projetos do Dr. Luiz Machado. Olha que interessante. E o parabeniza. Bom, isso significa que quem deu a precursão para que desse o início a esse processo de inteligência emocional foi um brasileiro. Fantástico, não? E depois que foi para a Europa, ganhou-se o nome de Dr. Daniel Goleman, porque ele fez um livro que vendeu 50 milhões de exemplares. Já pensaram nisso? Uma palestra dele custa $5.000. Ele nos diz assim, gente, norte-americano, né? Hoje ele é presidente do EIS, que é o Serviço de Inteligência Emocional, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele nos fala que não basta uma pessoa ter um raciocínio lógico, analítico, um bom QI, como a gente costuma dizer. Se o seu coeficiente emocional, o QE, for baixo. Ele conta-nos uma história de jovens que estudou com ele, e nós devemos ter quantos? Aqueles CDFs da escola, né, da sala de aula, aqueles que tinham aqueles jeito esquisito, que tirava 10 em tudo, eram os grandes gênios. Onde estão eles? Mal sucedidos, grande parte deles, profissionalmente. E ele foi atrás dessa pesquisa que ele falou, mas por quê? Que quando alguém na escola, na universidade, tira nota, ganha prêmio de aluno, melhor aluno na sala de aula, de repente ele sai no mercado de trabalho e não consegue se estabelecer no mercado de trabalho, não consegue se desenvolver. São pessoas que não conseguem nem às vezes se casar. Olha que interessante. Parece que a única coisa que eles sabem é ler, escrever e memorizar as coisas. E é realmente isso que ele está defendendo. Que nós precisamos também da inteligência emocional. A capacidade de gerenciar as nossas emoções. Naturalmente, antes que algum de vocês pense, mas Dr. Goleman seria mais feliz se não utilizasse o termo inteligência casado com emoção. Porque nós temos conceituado o termo inteligência no nosso dicionário e o emprego devido. Mas isso já ficou mundialmente conhecido. Não é bem uma inteligência naquele ponto de vista de criatividade quando se compete às emoções, porque só o raciocínio nos dá o poder da criatividade. Mas é uma questão de saber usar com bom senso as emoções que todos nós temos naturalmente. Então, esse saber gerenciar, ele quis empregar com o nome de inteligência. Inteligência emocional. Aplicar o raciocínio e a lógica, não mais divorciado o conhecimento das nossas emoções. Existe uma glândula chamada amígdala, não é da garganta, é no cérebro, no centro do cérebro, na formação da primeira camada do complexo R, sistema réptil. É ali que é controlada todas as nossas emoções. Mais tarde, Divaldo Pereira Franco, através de Joana de Ângeles, nos fala sobre as crianças cristais, as crianças índigos, que a necessidade de desenvolver equipamentos cerebrais orgânicos para conseguir
trabalhar todos esses distúrbios que nós estamos assistindo nas crianças, chamando-as de superdotadas. Seria então, digamos assim, uma evolução genética. O nosso cérebro também evoluiu por várias camadas, chegando a essa última aqui, que é o córtex pré-frontal. Fica atrás da nossa testa aqui, exatamente. É aqui que trabalha o núcleo de inteligência, ou os sentidos executivos que eles chamam do nosso cérebro. Interessante. Então, quando uma emoção é disparada, quando um pensamento é percebido, ele dispara uma emoção. Se eu não conseguir controlar minha emoção, ela paralisa os meus raciocínios e eu me torno um animal. Só emoção. Eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho paixão, não tenho amor. Por isso que a gente vai entender que o amor tem um conceito diferente de paixão. Sistema limbídico. É ali que estão as nossas emoções, da paixão. Quando eu amo, eu quase não atiço esse lado. Eu atiço também o meu córtex pré-frontal. E aí então há uma razão nos sentimentos e um sentimento raciocinado. Ao equilíbrio perfeito. Mas ele defende também a ideia de que a inteligência emocional possui duas características. A primeira é a competência pessoal e a segunda é a competência social. Veja, pessoal e social. É eu, depois nós. Na competência pessoal, ele nos dá dois traços bem distintos, que é a capacidade da autopercepção e de autoconhecimento. Como corre a ciência? Vai lá, anda, projeta, reúnem para voltar a falar tudo que Jesus havia dito. Autoconhecimento é amor próprio. A base também da autoestima. Não é tudo a mesma coisa? Eu quero que aqueles que estão acompanhando as palestras dadas, vocês vão perceber que hoje o que nós vamos falar, chamado inteligência emocional, já foi diluído em diversas palestras. Então, a capacidade de autopercepção e de autoconhecimento. Capacidade de autocontrole, especialmente na área emocional. Nós vamos detalhar cada uma. E na competência social, nós temos a empatia e as aptidões interpessoais. Na autopercepção e do autoconhecimento, precisamos procurar identificar e conhecer as emoções que estamos sentindo, ele diz, e por que as estamos sentindo. Aqui é muito importante. Não faça as coisas por fazer. Você tem que sentir o que está fazendo. Não importa o que você faça. O que importa é como você se sente enquanto faz. Essa é a visão da inteligência emocional. Não importa se você está fazendo algo que deveria fazer, mas se você não se sente bem enquanto faz, não se alimentará. Daí porque aquelas pessoas que praticam caridade, fazem trabalho de assistencialismo, saem de lá quase morrendo. E dizem assim, acho que eu nunca mais volto aqui. Porque elas estão por obrigação e não por amor. E as emoções delas estão paralisadas, ela está indo pelo dever da obrigação. E enquanto ela está fazendo isso, as emoções estão adormecidas. Quem nos alimenta? São os raciocínios ou são as nossas emoções? As nossas emoções. Se alguém te perguntar, você está alegre? Alegria é uma emoção, não é um pensamento. Não adianta eu aqui chegar a dizer, todos estão alegres, concordam? Todo mundo está alegre? Adianta? Não. Eu tenho que fazer algo que vocês se sintam alegres. Sentimento não é raciocínio. Mas existe uma coisa muito interessante nisso tudo, que o QI a gente não muda, não amplia, não desenvolve. Você faz um teste de QI, é isso que você é, sempre vai morrer assim. Mas o QI muda. Isso é um avanço fantástico. Então, o coeficiente emocional, eu desenvolvo o coeficiente emocional perfeitamente. E aí entra perfeito acordo com a palestra de Alírio Cerqueira, no livro Relações Familiares, onde ele fala que nós não temos que servir o amor de cérebro, né? Nós não precisamos do amor de cérebro, nós temos que ter o amor do coração, do sentimento. Porque a razão, a inteligência, eu obrigo alguém a desenvolvê-la, a aprendê-la. Eu falo para alguém, você não se levanta daí enquanto não souber a tabuada de matemática de 2, de 4, de 5, e a criança vai até aprender, mas eu não consigo fazer isso. Você não sai daí até me amar.
ou até você amar teu irmão, ou até você amar a tua humanidade. Não é possível fazer isso. Esse desenvolvimento é pessoal e intransferível. É uma questão de experiência e de vivência. Por mais que a gente pense, Guto, será que eu me conheço? Será que eu sei todas as emoções que transitam dentro de mim? Eu sei que é muito natural algumas pessoas dizerem assim, eu nunca prestei atenção no que eu sinto, mas vivo conflitado com o que eu penso. Nós nos preocupamos mais com os pensamentos. Ficamos tão preocupados, por isso chama-se a palavra preocupação, porque não escutamos os sentimentos. Eles são um complemento. Quando eu tenho dúvida do que eu devo ou não devo fazer, eu tenho que pensar e buscar os sentimentos. As sensações emotivas minhas, elas também fazem parte da mensagem de bem-estar. Não adianta eu falar, eu vou aqui, vai se arrebentar. Dá um passo além da capacidade, você vai se arrepender, você vai cair. Tudo tem um processo gradativo na natureza, prepare-se antes. Por isso você vai aprender a gostar daquilo que você tem como objetivo de vida. Ah, eu detesto fazer caridade. Pronto, o Guto já falou que detesta fazer caridade, não precisa fazer caridade. Nós sabemos que temos sim que fazer a caridade. Mas não faça a caridade por obrigação. Não funciona. Não vibra. E sem amor, nada funciona. Mas então como é que eu vou fazer? Aprenda a amar. Nós não temos condição de fazer tudo o que queremos na vida, mas temos a capacidade de aprender a amar aquilo que temos que fazer na vida. Graças a Deus. Precisamos ser capazes de avaliar objetiva e corretamente nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Os grandes homens que vieram na Terra, eles nem sabiam dos seus pontos fortes, mas bastava lhe perguntar, ele tinha na ponta da língua os seus defeitos, os pontos fracos. Por isso eles eram grandes. Nós, no estágio médio para baixo, somos sempre valorizados. Pode observar. Quem de nós aqui não nos autovalorizamos os pontos fortes? E eu digo sempre exagerado. E negligenciamos os pontos fracos. Por isso não crescemos, não desenvolvemos, não evoluímos. Nós sempre somos arrogantes, exigimos direito que não possuímos. Isso é arrogância. A gente é arrogante em qualquer lugar. Você pode ver, às vezes a gente chega num centro espírita e quer ter a exclusividade de todo o tratamento, de todo o atendimento. Não é isso? É uma coisa bem simples. Mas em casa nós queremos também ser arrogantes. Queremos ser tratados de forma diferenciada em casa. E perante Deus, a lei de Deus, a justiça, somos arrogantes porque achamos que nunca merecemos o que estamos passando. E que sempre Deus precisa me ouvir. Porque Ele só está deixando isso acontecer na minha vida porque o velhinho dorme demais. Entendeu? E o diabo não para nunca, que é jovem. No filme ele é sempre bonito, jovem, né? E Deus é sempre aquele velhão de camisola. O velho dorme muito. E aí você vê que tudo que acontece na minha vida. Mas quando o velhinho está acordado, Guto, eu estou protegido. E alguns dizem assim, manda até acender vela pro anjo da guarda. Você já viu? Você manda dizer porque o seu anjo da guarda está dormindo, está fraco. Precisamos ter autoconfiança, segurança pessoal, uma percepção clara, ele está dizendo. Uma percepção objetiva, sem falsa modéstia. Você precisa saber disso, do teu valor, do nosso valor. Confiança de que podemos e devemos. Porque você terá que tomar decisões e toda decisão impõe risco. Toda decisão impõe risco. Nós somos medrosos, tivemos uma educação muito medrosa. Desde pequeno, papai e mamãe sempre ensinou a gente com medo do bicho-papão, da bruxa, do escuro, de não sei mais o quê. Então, naturalmente, eu também tenho medo de tomar decisões na minha vida. Mas eu tenho medo também porque eu não confio em mim. Para começar, eu já tenho medo porque eu não confio na realidade em Deus. E acho que se no momento que eu tomei minha decisão, Deus estiver dormindo, eu estou perdido. Porque se Ele não está comigo, quem estará a meu favor? E quando eu ainda acredito em Deus, eu já desconfio de mim. E será que eu vou nesse caminho ou será que eu vou naquele caminho? Nós temos medo de errar, porque viemos por séculos e séculos sendo acusado de quem erra é pecador. E quem é que é o título de pecador? Eu não quero. Pecador tem que ser castigado. Quem quer ser pecador? Quem quer ser castigado? Pecado não existe, castigo não acontece.
Nunca aconteceu na nossa vida e pecado não existe. Por isso nós temos que tomar uma decisão e arcar com as consequências. Quando crescemos, some a palavra castigo do nosso dicionário e entra uma nova palavra: consequências, responsabilidade, retorno, lei de karma, lei de causa e efeito, etc. O que nós quisermos colocar aí no meio do processo. Mas não existe mais pecado, não existe mais castigo. O autocontrole, especialmente na área emocional. Mudamos agora. Um autocontrole agora é da área emocional. Saímos do autoconhecimento. E vamos agora tentar um autocontrole nas nossas emoções. E ele nos diz assim: a capacidade de controlar e gerenciar impulsos. Não perder o controle das emoções, mesmo em momentos difíceis. De se manter focado na tarefa a ser realizado, mesmo sob pressão. Nós temos que, quando assumimos uma posição, não arredar o pé, não. Pode a casa cair, eu vou cumprir a minha função. Nem tudo tem que estar perfeito para que as coisas sejam realizadas. Não é assim na nossa vida. E quando nós temos um foco, nós temos um objetivo, um ideal, vai ter muito maremoto, vamos passar por muitas tempestades, mas não perca o foco. Você tem um foco, siga este foco, concentre-se nos seus objetivos. Por que muitos de nós não realizamos nada da vida, ficamos girando em círculo? Nós entregamos tudo na mão de Deus, da vida. É Ele que tem que fazer tudo por nós. E nós não temos que fazer nada por nós mesmos? Existe uma coisa que nós não podemos transferir a Deus. Pelo menos a capacidade de se manter alinhado nos seus próprios ideais, dos seus próprios sonhos. Que isso só cada um de nós é que tem e sabe o seu. Ele nos dá toda a força, a motivação necessária, coragem, mas para que a gente realize os nossos sonhos. Ele não realiza os nossos sonhos. Aliás, ele nem sabe quais são os nossos sonhos, eu poderia arriscar dizer assim. Quem tem que saber os nossos sonhos somos nós. E ele abençoa todos eles. Mas por que eu não ando? Porque todas as vezes que eu ando, tomo uma decisão, vem uma consequência da decisão. E nem tudo é mar de rosa. Eu já paro de fazer aquilo que eu estava fazendo. Já me enfraqueço, já me desmotivo, já interrompo o meu processo evolutivo. Pronto. E aí, quem é que vai fazer? Deus vai me pegar e carregar no colo? Não. Então eu tenho que continuar a fazer. Por mais difícil que pareça, faça, mantenha o foco. Nós somos cristãos, somos espíritas. Qual é o foco? A doutrina. As coisas não são fáceis, nem para os espíritas e nem para os não espíritas. E algumas pessoas, quando começam a entrar na doutrina espírita, ou quando começam a vir no centro, minha vida já piorou, Guto. Não dá certo. Meu pai e minha mãe sempre falaram assim: não mexe com essas coisas não, isso é coisa da azar de vida, você dá atraso. É só eu começar a ir no centro espírita, eu começo a ter dor de cabeça, dor de barriga, minha família começa a brigar, meu pai, minha mulher, meus filhos. Por quê? Porque Deus, já que você foi ao hospital, já tem um remédio, naturalmente. Para que serve o remédio? Para curar doença. Aí ele está apontando as doenças. Para que serve uma grande quantidade de dinheiro e você tendo uma enorme dívida para pagar? Para pagar suas dívidas. Ou você vai fazer mais empréstimos e continuar devendo? Então, o momento em que as coisas começam a surgir na nossa vida, é como se dissesse assim: olha, já que você encontrou o médico e a solução, vamos resolver os problemas? Está na hora de crescer e mudar de fase. Resgata, quita, resolve, decide, progride e vamos para o próximo ciclo da vida. Porque muitos de nós estamos parados faz tempo. Olha, eu acho que se tivesse uma maneira, o pé estava colado no chão, não anda. Medo de absolutamente tudo. Nós somos assim, nós queremos ir numa direção em que alguém nos diga assim: vai dar certo, perfeito, esse é o caminho. Isso não existe. Não existe caminho errado. Tudo, segundo Paulo, ele nos diz assim em Hebreus, que tudo culmina, na vida de um cristão, tudo que culmina para o seu aprimoramento, para aqueles que servem ao Senhor, para o bem daqueles que servem ao Senhor. Portanto, não tenha medo, tome uma decisão,
Mude, caminhe. Não é melhor? Mude novamente. Não se apegue em decisão nenhuma. Se apegue nos resultados. Se você estiver crescendo, desenvolvendo, progredindo e se tornando cada vez melhor, continue. Se não está, mude o caminho. Não se apegue a pessoas, não se apegue a situações, não se apegue a Deus, a Jesus, e seja fiel com a sua consciência. Isso que é importante. Agora, errar é inevitável. Não adianta pensar, mas Guto, eu gostaria que Deus, ou que os benfeitores, ou que o mentor dissesse, vai para a direita ou vai para a esquerda? É impossível. Porque os dois é bom para você. Se você for para a esquerda e se arrebentar, não foi bom, aprendeu que se arrebenta, não vai mais. Se você for para a direita e ser bem sucedido, parabéns, foi sua conquista. Se alguém aponta o caminho, o mérito é de quem apontou. Se eu disser vai para a direita e der certo, você não pode dizer, viu que eu conquistei? Não, fui eu que te disse. Não foi você que conquistou. A capacidade de inspirar confiança e ser confiável, fazendo com que os outros sintam que pode depender de você. Aqui está implícito uma coisa muito importante. Muitas pessoas dizem assim, eu não consigo caminhar, meus relacionamentos não andam, minha profissão não anda, minha vida não anda, mas ela não observa o comportamento, a forma de pensar. Vocês já pararam para analisar se vocês confiam em vocês mesmos? Se tivesse um semelhante igualzinho a você, até na aparência, na maneira de pensar, nos defeitos e na qualidade, você se casaria com ele? Você faria amizade com ele assim, em termos de falar assim, esse eu posso confiar? Você vê como é que é as coisas? Nós não confiamos em nós. E transmitimos isso às pessoas. Uma desconfiança. Às vezes eu não sou bem sucedido profissionalmente, porque as pessoas olham em mim e não sentem confiança no meu trabalho. E aqui está incluído, disciplina é a número 1. A minha maneira de me apresentar é a número 1. Não falte o compromisso que você assumiu. Chegue no horário, no compromisso que você assumiu. Seja disciplinado. A disciplina é a primeira venda da sua própria autoimagem na visão da autoestima. Quantos de nós estão vendendo imagem completamente distorcida às vezes de nós? Mas estamos vendendo uma imagem real. Ela é inconsciente. Por isso que a gente não consegue cumprir os horários, por isso que a gente não consegue cumprir aquilo que promete. Não é que quer fazer, mas é que somos assim, descontrolados. E isso gera o quê? As pessoas desconfiam. Eu não sei se posso contar, se não posso contar. E um cargo de uma empresa no campo profissional é dado àqueles a quem o seu superior tem confiança. Se você é uma pessoa que não transmite confiança. Guto, eu não tenho amigos. Muito bem. E você é uma pessoa que transmite confiança para as pessoas serem teu amigo? Você é aquela que tudo que te conta, você conta para todo mundo. Você é aquela que não consegue guardar um segredo. Você é aquela que brinca na hora errada. Tudo isso faz parte de confiança. As nossas relações são estabelecidas à base de confiança. Ninguém tem obrigação de olhar para nós e, em nome de Jesus, nos amar. Nós temos que nos fazer ser agradáveis. E temos que gerar uma relação de confiança. Capacidade de lidar com mudanças radicais e imprevistas. Percebe que cada item daqui já foi uma palestra, tá? Com mudanças radicais e imprevistas, de se adaptar rapidamente às novas circunstâncias, de lidar com múltiplas solicitações e tarefas ao mesmo tempo. Quando alguém disser assim, estão passando muita tarefa para mim fazer, faça. Sinta-se desafiado e cumpra. Nós temos que ser realmente líderes de nós mesmos, não dos outros. Porque quando eu falo essa palavra líder, eu vou mandar nos outros. É em si, auto-líder de si mesmo. Eu tenho que ser capaz de lidar com essas mudanças radicais. Aquilo que não foi previsto, que não faz parte do nosso cronograma. Todo projeto tem, no transcorrer desse cronograma de ações, uma série de imprevistos. E eu tenho que ser capaz de lidar. A minha vida é assim. Você, todos nós, antes de reencarnarmos, fizemos um projeto de vida. As coisas estão saindo como planejamos?
Quantos desistiram da vida porque aconteceu o imprevisto? Mas acontece imprevisto? Deus não prevê tudo? Quem disse que Deus prevê tudo nessa forma de colocar? Acontece imprevisto. Quem, por exemplo, preveu que você não ia para a direita e que deveria ir, e que você prometeu que ia, mas agora você decidiu para a esquerda? Quem disse? E as consequências disso? Foi um imprevisto, uma mudança. Quando eu achei que eu ia conseguir fazer determinadas coisas, me candidatei, me associei a algumas pessoas, cheguei até a me casar, mas não estou conseguindo cumprir as obrigações. Eu posso desistir do processo. Isso está previsto? Se está previsto, você não tem culpa. Se eu sou efeito de uma previsão divina, eu sou apenas o efeito. Não, eu sou a causa. Eu tenho livre-arbítrio. E eu posso decidir coisas que geram consequências na minha vida. E a vida pode exigir de mim coisas que eu não pensei que iria encontrar com aquilo. Mas já que eu encontrei, tenho que desistir de tudo? É o momento de entrar em depressão, seja ela unipolar? É o momento de entrar em depressão, de ansiedade, de tristezas, de fobias? Não. Você encontrou com um desafio existencial, um imprevisto natural. Nem todos os imprevistos você passa por cima ou tira da sua frente. Grande parte você contorna, segundo Confúcio. Então nós temos que aprender a contornar as situações. Existem coisas que não dá de arrancar, mas dá de eu aprender a conviver. Dá de eu alimentar tolerância, paciência e persistência e fazer a coisa por fora. E consigo viver tranquilo e equilibrado. O ímpeto de realizar, de buscar resultados, de acreditar que sempre será possível reverter uma situação negativa, que sempre é possível fazer ainda melhor, mesmo algo que já está bem feito. Não se acomode. Você fez algo, está bom? Analise, faça melhor. Não se elogie e não colha muito elogios. Lembremos que Jesus tinha um cuidado terrível em nos elogiar. Terrível, porque elogio é o nosso maior inimigo. Então, se você fez algo, faça, se autossupere cada vez mais, se autocritique, se autojulgue. A capacidade de tomar iniciativa, de não deixar a oportunidade passar sem agarrá-la. De ir além daquilo que é exigido ou esperado. De não se deixar esmorecer por obstáculos ou pela burocracia. De mobilizar os outros. As oportunidades existem nas nossas vidas. Porque Deus é perfeito. O que é que nós estamos fazendo com as grandes oportunidades de nossas vidas? Perdendo-as. Passamos uma vida orando para que o ônibus chegue. Quando o ônibus chega, abre a porta, eu fico ali no ponto, decidindo se eu entro ou se eu fico. Se eu entro ou se eu fico. Se eu entro, o que vai? Eu quero saber tudo. Eu só entro se me disser que vai dar tudo certo aquilo que eu pedi. E aí eu fico. E dali a pouco o motorista fala: dona, eu tenho que seguir. Eu tenho outro ponto para parar. E eu não sei se eu entro ou se eu fico, e naquela indecisão o ônibus vai. Quando o ônibus parte, aí eu lembro que era aquilo que eu queria. E passo a ficar chorando toda uma vida por aquilo que eu deixei passar. Porque o ônibus segue a vida. A vida tem o seu curso. Mas por que eu pedi tanto? Porque na hora que apareceu, quantas pessoas não chegam dizendo assim: Guto, eu estou com medo se eu caso ou se eu não caso. Mas não era isso que você queria, se casar? Era, e agora chegou o momento? Pois é, agora já não sei. Quantas pessoas desempregadas vieram pedindo, falando: eu queria tanto trabalhar, faz 10 anos que eu não arranjo emprego. De repente ligam, desequilibrados: Guto, me ligaram, tem uma entrevista para fazer. Ah, não sei se eu vou. Não acredito. Você não sabe se vai? Não sei, porque eu não sei se vai dar certo. Ué, mas se você não for, você não vai saber mesmo se não vai dar certo. Você vê como somos nós que nos boicotamos? Somos nós que nos impedimos de ser felizes? Porque as oportunidades vêm constantemente. Analisem na vida de vocês nesse instante
Quantas oportunidades vocês deixaram passar da vida de vocês? Grande parte delas pelo medo, pela falta de autoconfiança. E a outra parte é porque acham que não merecem. Quando aparece aquela jovem, aquele rapaz, que é educado, que é simpático e tudo, que vai casar, um ou outro, não sei não, eu acho que isso aí é tudo falso. Notícia boa, a gente desconfia com uma velocidade incrível. Nós não acreditamos que merecemos ser felizes. Se aparecer alguma coisa, a gente diz assim, tem alguma coisa nisso. Mas o mal não tem engano. O mal a gente sempre vê, analisa, é perceptivo. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Lá antes de acontecer, eu já até sei. E o bem, você sabe? O bem. E quando está acontecendo, já até duvido se é ou não é. Eu acho que eu não mereço. Ir além daquilo que é exigido e esperado. Nós precisamos observar o que as pessoas esperam de nós. Surpreendamos-as. E é fácil perceber isso. Nós vamos ver aqui no andar como a gente interage nesse processo. Empatia é a capacidade de nos colocar no lugar dos outros, sentirmos com eles. E aí então é uma capacidade de detectar nos outros as pistas emocionais. É uma linguagem corporal, ele está nos dizendo. Enquanto eu converso com uma pessoa, eu observo o olhar, a forma que ela fala, gesticula. Eu preciso entender o que ela quer me dizer. As palavras não significam nada. Para não dizer nada, 10%. Grande parte da mensagem está no olhar e na atitude, nas ações. Observem. Por quê? Porque nós filtramos, conseguimos bloquear as palavras. Mas antes que nós conseguíssemos, não conseguimos bloquear as atitudes. E as expressões faciais são incríveis. Você passa por um lugar, tem um mau cheiro, na hora já mudou a minha afeição. Eu posso evitar de falar, no fim de contas, que eu não senti nada. Controlei minhas palavras, mas a afeição já foi imediata. A resposta é na hora. Se eu vejo alguma coisa e me sinto bem, eu já sorri. Eu posso dizer que nem que achei graça, mas que eu dei uma risada, eu dei. E eu posso até segurar para não parecer meus dentes, para dizer, você deu uma risada boa ali, mas os lábios eu não consigo me conter. Então não tem como. As expressões falam muito mais rápido. E nós temos que aprender isso, a lidar com as pessoas. Por que a gente não faz no uso desse grande potencial de comunicação? Porque a gente só vive apressado. E não quer parar para olhar as pessoas, nem queremos nem ouvir o que elas têm para dizer, quanto mais parar para olhar. Quantos filhos chegam para os pais, já estou atrasado, está fazendo alguma coisa na pia, a mãe, o filho está comendo, nem olha para o filho. O que ele está te dizendo não significa nada, lembra? Educando a sinceridade, a palestra, nós falamos exatamente sobre como é o comportamento nosso nas relações. Não expressem, não comuniquem, dizem, aí entra a inteligência emocional. Aprendamos a vestir as nossas emoções para sermos sinceros nas nossas expressões verbais. A capacidade de ajudar os outros a se desenvolver e se aperfeiçoar. Fantástico. Empatia. Gera uma empatia incrível. Você já viu aquelas pessoas na empresa, em casa, no centro espírita, em qualquer lugar? Ela é uma pessoa que está sempre pronto a auxiliar, a ensinar, a fazer alguém a ficar melhor do que já é, contribuir para que ele fique melhor do que ele já é. Está sempre preocupado em contribuir, é sempre positivo no processo. Você já viu isso? Essas são as pessoas mais simpáticas. Observe que está ligado uma coisa com a outra. Observe quais são as pessoas antipáticas. É aquelas que acusam, que falam mal, que vivem emburrado, que metem o pau, que criticam. As pessoas se afastam, porque gera uma animosidade em torno delas. Naturalmente as pessoas já são carrancudas normalmente. Já são mal-humoradas, são normalmente fechadas, que já mantêm as distanciadas. Porque as pessoas abertas, elas são sorridentes. E elas não estão preocupadas a não ser lhe auxiliar nas suas dificuldades.
Basta pedir. E elas se tornam então pessoas confiáveis, líderes das empresas, líderes em casa. Aquele irmão, aquela mãe, aquele membro da família que está sempre ali para auxiliar, é aquele que todo mundo vai buscar. Algumas pessoas falam assim, puxa, Guto, mas o que será que em casa eu não consigo implantar o evangelho no lar? E aí eu sempre digo assim, se você, antes de implantar o evangelho do lar, implantar empatia nas pessoas da sua casa, você concentra as pessoas em torno do evangelho. Porque eles não vão entender que aquilo é uma ordem. E não é o momento de discutir assunto que a gente não tem coragem de falar um para o outro. Vamos pegar no evangelho, marca o palitinho, abre, já vou falar isso para o meu filho. Entendeu? É Jesus falando. Então, olha aqui, ó. Fala assim para ele, aqui, ó, para você. Aquele ali já não vem mais. No próximo evangelho ele já não vem. Porque não é esse o momento. Eu não estou na proposta de auxílio, de ajuda. Eu tenho que gerar empatia. Gente, nós temos que ser agradáveis, afetivos. Nós não precisamos vender antipatia. Não temos necessidade de expulsar as pessoas do nosso círculo. E alguns consideram como sinceridade, a título de sinceridade, eu falo mesmo. Crítica tem que ser construtiva. A crítica tem que ser construtiva. Faz parte da nossa coletividade social. Jogar pedra é fácil. Construir é difícil. E eu sempre digo que é uma projeção. É uma projeção natural. Normalmente, se temos 10 tarefas para fazer, alguém está fazendo 9 e não está fazendo uma, e eu estou fazendo uma e estou devendo 9, eu quero apontar que ele não está fazendo. Porque antes que veja que as 9 que eu não estou fazendo. É um processo de projeção. E alívio da minha consciência. Eu não estou fazendo a 9 porque ele não fez aquele 1. Mas ele já fez 9. Ele só não fez 1 para ficar 10. Aí já é perfeito. Mas enquanto ele não fizer aquele 1 para 10, eu não faço os 9. Não é um alívio tranquilo de consciência? Não, gente. É eu mesmo. Me autossuperando. E chegar auxiliando até nos feedback, auxiliar as pessoas. Você sabe que dá empatia? Alguns falam, não, Guto, eu não gosto de chamar alguém para falar o que ela está errada, o que ela está certa. Não, não é isso não. Ninguém está implantando ser um moralizador aqui, não. De forma alguma. Mas se alguém te perguntar, olha, você não pode me ajudar? Eu sempre falo para as pessoas assim, enquanto eu estou dando palestra, por favor, anota os termos em português que fala errado, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Porque a gente acostuma. Então anota e depois me diga. Me falem, põe a pranchetinha e vai anotando aonde que tem que melhorar, onde que abaixou a voz, onde que não abaixou, eu me falo mesmo, porque tem que fazer a crise para sofisticar cada vez mais, melhorar, desenvolver. E quando a gente faz isso de forma positiva, as pessoas nos são gratas. Quando alguém, uma professora, me chegou e disse, Guto, eu percebi que você deu 2, 3 vezes o mesmo exemplo na sua palestra. Eu falei, professora, é verdade? É verdade. E aí, então eu refiz a palestra e percebi que ele estava 3 vezes. Apesar de ser ângulo diferente, mas ela identificou como os 3 exemplos da mesma forma. Troquei os 2 outros exemplos na autoliderança. Fiquei grato a ela. Fiquei grato. Quando ela vem assistir, agradeço. E aí já passo por ela e falo, olha, qualquer coisa a gente conversa depois. Pode deixar. Empatia de servir, de prestar, ser útil, de ter utilidade. Eu vivo numa comunidade o tempo todo. Em casa eu sou uma comunidade. Eu tenho que ser útil em casa. O filho que não lava, às vezes não limpa nem a casa, não pega o móvel, não lava uma vasilha, não faz nada. E nós somos sociais. Nós temos que colaborar. Começamos a fazer, você vai ver que sempre tem alguém na sua casa que vai dizer, puxa, esse filho é de ouro, essa filha é maravilhosa, me auxilia. Nós achamos que sempre temos que fazer aquilo que nos mandam fazer. Já viram isso? Ninguém precisa nos mandar a fazer nada. Nós estaremos sempre pronto. O fator agora é inverso. Eu tenho que estar pronto para servir constantemente. Na onde eu acho que está a falha. E quietinho eu percebia uma falha. Eu vou lá e faço acontecer. É a grande chance que a gente diz, né?
Para ganhar dinheiro a gente faz assim, você já viu? Se eu descobrir um negócio que ninguém pensou e dá muito dinheiro, o que eu faço? Não conta para ninguém. Deixa eu fazer. Entendeu? Senão vai alguém lá fazer. Agora, se é algo que eu não faço, e é geralmente depreciativo, eu conto. Eu acho que não está fazendo tal coisa. Não dá dinheiro. Se desse dinheiro, você não falava. Fazia quietinho. A empatia, a capacidade de corretamente perceber e interpretar o ambiente político dentro do local de trabalho. Aqui está colocando local de trabalho. Qualquer local. Em todo lugar existem regras. Existem relações estabelecidas. É importante que eu chego no local e identifico as regras, a política do funcionamento, quem são as pessoas chaves, quem são aquelas que são capazes de tomar decisão. Até em casa eu tenho que fazer. E vocês pensam que os filhos não fazem isso com nós? Ele até sabe quem que toma a decisão em casa, se é papai ou se é mamãe. E ele sabe qual é a regra para quebrar. E quando quebra, ele sabe a quem vai recorrer para não ser castigado. Os filhos fazem isso. Por isso se dão muito bem. Por um bom período de tempo. E a nossa intenção de educá-los não os atinge. Porque eles são astutos na maneira de lidar. Mas nós temos que fazer a mesma coisa. Onde nós estivermos. Quem são as pessoas que decidem? Quais são as políticas? Eu não posso interferir nelas. Eu tenho que me adaptá-las. Adaptar-me a ela. E começar a produzir dentro do ritmo do processo. Existe uma sinergia em todo o grupo. Na minha casa eu tenho uma sinergia. E se eu quebrar essa sinergia, esse processo, eu dou um problema em casa. Eu dou uma distonia. Eu dou um ruído nas comunicações sérias. Então, saí dali, eu estou no meu local de trabalho, eu tenho que perceber quais são as pessoas a quem eu posso contar, quem não posso contar, qual é a regra, qual é o estilo do meu superior, o que ele não aceita que eu faço, o que ele adoraria que eu fizesse. Isso é uma percepção. Percebe por que Goleman chamava de inteligência emocional? É ou não é uma percepção? Mas ainda não caracterizada como inteligência. Tudo bem. Aptidões interpessoais. As nossas emoções são contagiantes. Se eu começar a falar aqui, dependendo do que eu falar, vocês vão sorrir, dependendo do que eu falar, vocês vão chorar, e eu posso contaminar. Nós temos que desenvolver isso, aptidões interpessoais. Nós temos que ser capazes de ler as emoções e transmitir as emoções em silêncio. Como isso é possível? Alguém começa a me dizer, está muito nervoso. Não grito com essa pessoa, mandando ela falar baixo e parar de falar. Porque se ela está nervosa e você grita, você deixa ela mais nervosa ainda. O que você fala? Você vai adotar padrões de comportamento. Padrões de comportamento que vai alertar, vai mandar uma mensagem implícita naquela relação. Algumas pessoas diziam, eu falo bem baixinho quando alguém fala muito alto comigo. Começa a gritar, eu falo baixinho. Começa a gritar, eu falo baixinho. Até sem a pessoa perceber, porque eu não mandei ela falar baixo. Ela vai diminuindo a voz, vai diminuindo a voz. Exatamente isso. Nós temos a capacidade de falar muito com as nossas emoções, sem verbalizar absolutamente nada. E é incrível como os casais de namorado conseguem isso. Vocês já viram no começo? Tudo é maravilhoso. Basta um estar de mão dada para o outro, parece que um já está o tempo todo conversando com o outro. Vocês já viram isso? Não importa onde vão, o que fazem, onde estão, e nem o que falam. Nem o filme que assistem no cinema, porque não está nem prestando atenção no filme do cinema. Nada importa. Importante é que eles estão dizendo intrinsecamente um com o outro. São mensagens, são emoções que compartilhamos. É muito importante, quando eu abraço meu filho, pronto, não precisa falar nada para o filho. Abraça e fica quieto. Deixa ele sentir o que você quer dizer. O nosso filho, quando não tem costume, ele fala, papai, papai, papai. Aí você fala, calma filho, tenta sentir o que eu estou te dizendo. E ele fica ali. Aí ele dali expressa um sorriso. Precisamos captar as emoções das pessoas e informá-la as nossas emoções, sem verbalizar. A capacidade de persuadir e influenciar, de trazer os outros para a sua posição, de construir consenso.
Isso é muito difícil, eu acredito. Muito difícil, mas nós conseguimos. A questão é diálogo. Franco. Não é a quantidade de palavras, mas é a franqueza, a sinceridade, a honestidade. Essa honestidade não está ligada à disposição do ato, mas na intenção que eu estou fazendo. Quando eu estou dialogando com a minha equipe familiar, com a minha equipe no trabalho, com a minha equipe do Centro Espírita, porque em todos os lugares nós estamos vivendo em equipe, eu tenho que ter, número 1 na minha cabeça, o que é que eu quero fazer com isso? Eu estou querendo contribuir? Lembra das 3 verdades? Antes que alguém diga assim, mas eu falo. É verdade? Vai mudar para o bem? Fale. É verdade, vai mudar, não é para o bem, vou perturbar todo mundo, não fale. E assim a gente vai começar a se relacionar mais tranquilo em todo o processo. A capacidade de comunicar-se de forma eficiente e eficaz, com objetividade, de saber lidar com naturalidade, mesmo com tópicos delicados, de encorajar as pessoas a serem francas, abertas, dizendo o que pensam. Em todo momento, seja franco. É uma forma de você querer que as pessoas sejam com você. Mas lembre da intenção. A intenção é essa. Então seja um franco positivo. Elogie as pessoas, comente sobre ela, converse com elas e sempre diga para ela, tudo que você quiser dizer a mim, me diga. Diga a mim. Venha até mim e me diga. Não há problema. Para isso nós temos também ser capaz de controlar nas emoções quando a verdade nos vem. Porque a gente diz assim para o filho, tudo que você fizer, você me conta, hein? Se eu descobrir, você toma uma surra. Aí ele vai e apronta, ele vem e conta, ele leva uma surra pior ainda. E aí eu estou dizendo para ele, você é bobo, hein? Quem mandou ser sincero? Ele não conta mais. Todo mundo sabe, mas você não sabe mais. Porque ninguém bate nele, só você bateu. Então, não foi isso o Dr. David Isaacs, que é o grande mestre hoje da educação, nos fala que a gente não pode reprimir e castigar a sinceridade de alguém? E que o castigo de um ato, de uma coisa mal feita, será as consequências do próprio ato, no qual nós nos associamos à pessoa, né? Nos tomamos de compaixão pelo ato que ela tomou e fazemos com que ela passe pelas consequências literalmente. Não precisa esculhambar, não precisa gritar, não precisa bater, não precisa nada. E aí o que a gente faz? A gente troca um pelo outro. A gente troca os gritos, os xingos, as perseguições e as surras, e na hora da pessoa aprender com atitude, a gente esquiva ela. Protege, mima e acabou. Ela aprende? Não. Mas diz sempre assim, mamãe, papai é descontrolado. Grita muito, mas não faz nada. A capacidade de gerenciar conflitos. Reduzindo escândalo. E aqui, é difícil alguém vai dizer, Guto, a pessoas que vêm, que ela entra para arrebentar mesmo, rodando a baiana, né, tecnicamente, popularmente falando, rodando a baiana. Ah, Guto, eu sou assim. Se você me trata com educação, eu também te trato com educação. Se você grita comigo, se você me xinga, eu xingo. Não é essa a inteligência emocional. Você tem que ter capacidade de gerenciar os conflitos. Quem é você? Primeiro, você é uma pessoa educada? Então você é educado. Você não é uma pessoa que ora está educado com quem é educado e mal educado com quem é mal educado. Porque que título você teria? Mal educado ou educado? Você é você tem sua identidade. É educado? Será educado. Não é educado? Não é educado. E assim sucessivamente. Se eu sou uma pessoa que privo pela educação, pelo respeito, pode vir o diabo falar comigo. Deixa ele. Seja você educado. O título é teu e não é ele. Ele não está fazendo questão do título, que você está fazendo muita questão, se autopreservando, vindo buscar conhecimento, estudando, saindo de casa todo dia, estudando estudo sistematizado da doutrina espírita, fazendo reforma íntima no sábado, vem aqui estudar reforma íntima, tentar implantar reforma. Você está trabalhando tanto
está investindo tanto em você, aparece alguém que nem está se preocupado, nem está preocupado se ele existe no mundo, e você perde tudo o que você conquistou, joga tudo por água abaixo e vai brigar de igual por igual. Se autovalorize. O esforço que você faz, vale a pena você se conter. E pela primeira vez se utilizar de tudo isso que você está aprendendo para se tornar melhor. Senão eu vou dizer para você, você está gastando tempo. Capacidade de liderar, isto é, de inspirar, motivar, de conseguir que o trabalho a ser feito seja feito por outras pessoas. E que essas pessoas não apenas façam o trabalho, mas sintam prazer em fazê-lo. O importante não é fazer com que as pessoas façam, porque isso você pode até obrigar, mas fazer com que as pessoas aprendam a amar aquilo que faz. Que é uma coisa muito interessante. Eu sempre digo assim, é mais fácil você administrar 10 empresas do que um centro espírita. Por quê? Porque as 10 empresas você paga salário, você manda e faz e cobra e manda embora. Centro espírita é tudo de graça, é gratuito, é voluntariado, cada um faz o que quer, como quer, quando quer. E é terrível administrar esse processo todo sem muito conflito, porque todo mundo acha que por ser voluntariado e por ser gratuito tem que fazer como quer, sem qualidade, sem prestar atenção devidamente naquilo que está fazendo, e não aceita que chame atenção porque é de graça. Então, ele está dizendo aqui, ó, quando uma pessoa chega e diz assim, Guto, o que eu faço? No início eu não estava gostando não, mas depois eu aprendi a amar. Eu aprendi a gostar disso. E aí quando você então diz que começou a aprender a gostar, é isso que a gente quer ouvir. Você cresceu, você assumiu com emoção aquilo que a sua razão, a sua lógica da década de 70 dizia. Você tem competência, um QI, mas conseguiu gerar um QE. Agora você está completo. O teu trabalho a partir daquele instante é benéfico à sua saúde, é desestressante, é calmante, é motivador, é tudo o que você precisa. E quando você tiver com um problema, você vai refugiar para alcançar força nesse trabalho que você ama. Olha que interessante. Ele passa a ser tudo diferente. Enquanto que, como emprego, digamos assim, ele era tudo que tirava dor de cabeça, conflito, você ficava chateado no dia de ir, tinha que deixar coisas de fazer para vir atender aquele determinado trabalho. Agora você deixa tudo porque você quer paz de espírito, e a paz de espírito você alcança no exercício daquilo que aprendeu a amar. E finalmente, na questão do livro 685, do Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos diz, a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A inteligência emocional, que é um contributo científico, nos alerta para a necessidade de controlarmos as nossas emoções. Se nós não aprendemos a controlar as nossas emoções, nós não vamos ter autoestima, não vamos nos realizar, porque enquanto eu não gerenciar as minhas emoções, ainda não estou completando a fase humana. Eu sou um ser humano e não um animal. Eu não estou sujeito às emoções. Eu tenho uma inteligência, mas eu não estou sujeito também só à lógica. Eu tenho emoções. É um casamento. Eu faço o que tem que ser feito, desenvolvendo com amor as minhas obrigações, as minhas tarefas. A vida passará a ser uma coisa prazerosa, a emoção. E todas as minhas obrigações de autoaprimoramento será algo satisfatório. Essa satisfação e esse prazer vai me motivar a continuar fazendo aquilo que eu considero como ideal, considero como crença
valores segundo a metafísica Luiz e Reis. É nessa concepção que a inteligência emocional entra. Esse texto que eu deixei aqui é a ponte entre a inteligência emocional e a terceira inteligência. Percebem que aqui o hábito, a educação, o exercício que nós vamos ter que ir desenvolvendo, controlando as nossas emoções constantemente, mas não é suficiente. Eu preciso ter algo a mais que o texto está nos dando aqui, que nós vamos entender na terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. Primeira inteligência, racional. Segunda inteligência, emoção. Terceira inteligência, o espiritual. Que essa só começou a partir do século XX, da década de 90 para cá. Vamos fazer então a nossa oração de encerramento. Memorável Mestre, amigo, irmão, de todos os instantes de nossas vidas, quando há 2000 anos estiveste com nós, tivesse nos dito e nos entregue todo o conhecimento que necessitaríamos para alcançar os verdadeiros sonhos existenciais e humanos. Naturalmente, a ciência começou a engatinhar. O egoísmo, o orgulho e o ego começaram a influenciar de forma incontestável os avanços da espiritualidade, do sentimento, da ética e da moralidade. Nos perdemos por milênios de anos, como que parecendo sem termos completamente um condutor espiritual. Mas a partir do século XIX, quando as vozes que cantam, que falam, que gritam no deserto, começaram a se repercutir nas nossas consciências, em todos os cantos do planeta. Homens e mais homens se levantam em congressos de psicologia, em congressos de propostas de assistências sociais. Homens e mais homens parece que se despertam de um sono profundo para encontrarem com a realidade de que nós somos seres humanos e jamais seremos felizes se não levarmos aqueles que também estão ao nosso lar, porque eles são os laços de relacionamento, de afetividade e de amor. Eles representam também parte de todo o nosso patrimônio de experiência que carregamos. Agora, em pleno século XXI, o Espiritismo se torna perfeitamente atualizado, congregando todas as ideias e descobertas do campo da hemotologia, da psicologia, da neurologia e todos os avanços da autoajuda, para apenas nos dar um berço de contributo científico, porque a doutrina dos Espíritos nos brinda constantemente com esses conhecimentos há mais de 151 anos, abrindo-nos cada vez mais a porta do entendimento de quem realmente nós somos, de onde realmente viemos e qual a nossa principal missão na Terra. A filosofia, quebrando e descortinando os sonhos inconquistáveis, porque são ilusórios, providenciados apenas por uma sociedade caótica e perdida e cega, para nos conduzir perfeitamente a uma única estrela, a mais luminífera de todas. És tu, Jesus, diante de nós, a nos chamar constantemente: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
estamos esperando o quê? Para irmos até Jesus com o controle de nossas emoções, com o raciocínio lógico da doutrina e, finalmente, com a percepção completa da nossa integralidade, o homem integral, o nosso espiritual. Só assim conseguiremos enxergar Jesus sem olhar para cima. Quando o nosso lado espiritual estiver desenvolvido, o enxergaremos em todos os seres humanos que nos cercam. Foi assim mesmo que ele nos ensinou. Quando deres de beber, quando deres de comer, quando me serviste, me vestiste, a mim fez, a mim estará fazendo. Muito obrigado, Senhor, pelo passado. Ah, como foi bom o passado. Vitórias e insucessos. Como é bom os insucessos. Nos faz sentir vivo e nos dá a consciência do aprendizado. Não podemos mais fazer aquilo, mas nos dá a certeza de que o presente, o que agora, é tão importante. Porque se eu não viver o presente, não desligo-me do passado. Se eu não viver o presente, não construo o meu futuro. Quantos de nós, Senhor, estamos estacionados no presente a olhar para o passado, com emoções conflitivas, desesperos, ansiedades, porque não temos coragem de nos virar e te enxergar no futuro. Vá e resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ele, vendo as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que estás no céu. Glorificaremos, Senhor, o teu reino. Aquele convite feito há mais de 2000 anos, estaremos glorificando, com bases perfeitamente sólidas, a ciência, a filosofia e a religião. Muito obrigado, Senhor, pelo momento presente, pela dignidade da vida espiritual, da vida física. Que assim seja.